Eu gostaria de tratar com vocês de um tema muito importante, algo que veio muito forte ao nosso coração, até em virtude do encontro de sábado. Alguém esteve aqui no sábado, no encontro nacional? Foi tremendo, né, irmãos? Foi tremendo. E aquilo foi tão impactante ao meu coração que me fez considerar essas verdades, sabe, Eliel, Júlio. E o tema é, dentro de tudo que a gente pensa a respeito do Senhor, talvez nos falte ainda alguma coisa. Talvez te falte, me falte alguma coisa. Para isso, eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus na sua Bíblia física ou na sua Bíblia eletrônica, no livro de Mateus, no capítulo de 19, nos versos de 16, Mateus 19, 16 até o verso 26. Todos acharam? Faltou aqui só uma referência, Eliel. Você falou das possibilidades. Tem aqueles que também estão em concentração já para o jogo de amanhã. Já entraram em concentração. Mateus 19, 16. E aqui fala a respeito de um jovem rico, de um homem muito rico. Me acompanhe na leitura aqui, por favor. Eis que se aproximou alguém se aproximou de Jesus e perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso eu tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Ouvindo isso, o jovem se afastou, triste, porque tinha muitas riquezas. Esse texto, no primeiro momento que a gente lê, a primeira ideia que a gente tem é de que existe algo de ruim nos bens materiais, nas riquezas, no que você adquire por meio do seu trabalho, e que você deveria vender tudo para seguir a Jesus. Talvez seja uma ideia um pouco assim franciscana, né? Tem os irmãos, os freis franciscanos, que a gente encontra muitas vezes, acho que todos já viram no centro da cidade, lá do... Como é que chama? Oi? Mosteiro São Bento, né? E às vezes você vê que eles estão andando com aquela túnica marrom, uma corda na cintura e descalços. Pode ser o maior frio, né? Aquilo sempre me impactou, sabia, Léo? Ver a atitude deles, o intento do coração deles, né? A gente não sabe porquê, mas a gente pode entender que é uma busca, né? É uma forma de entendimento. Mas não é sobre isso que trata, não. Nós vamos reler esse texto e vocês vão perceber que tem alguma coisa de muito errado com esse jovem. Ele chega, vamos começar do início de novo, verso 16. Eis que alguém se aproximou de Jesus. Quem era esse alguém? O jovem rico, certo? Ele perguntou: Mestre, o que farei de bom para herdar a vida eterna? O que você acha dessa pergunta?
Será que a gente, pessoal, pode fazer alguma coisa de bom para herdar a vida eterna? Será que o homem tem essa condição? Será que a gente vai atingir um patamar de fazer todas as coisas boas para atingir um índice de 100% que Deus fala? Eis aí uma pessoa perfeita para herdar o reino de Deus? A resposta é óbvia, a resposta é não. No mesmo momento que você acerta algo de bom que você faz, você está errando em alguma outra coisa. A palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. A palavra de Deus diz que, o salmista dizia, som dos meus pensamentos, Senhor, eu preciso que o Senhor faça isso. Mostra os enganos do meu coração. A palavra de Deus diz que ele olhou lá do alto e viu que não há um justo sequer na superfície do planeta. A palavra de Deus diz que todos se desviaram. Todos se desviaram. A palavra de Deus diz que o homem já nasce proferindo mentiras. É óbvio, você pega uma criança pequenininha, ela mal aprende a falar, você pega, ela faz alguma coisa errada, foi você? Ela, não. Alguém ensinou ela? Está no coração. O ser humano, ele é caído desde a origem. Existe alguém que fala que o meio é que estraga o homem. Não. O meio não estraga o homem já nasce estragado, ele estraga na barriga da mãe. Sabe, quando Adão e Eva estavam no mundo primeiro, não tinha meio ambiente, não tinha sociedade, e o cara teve 2 filhos e um matou, eles desobedeceram a Deus, a Caim matou Abel, não tinha meio social naquela época. A coisa estraga na barriga da mãe. É complicado demais o ser humano. E aquele homem chega e fala assim, aquele jovem, mestre, o que eu farei de bom? É a típica mentalidade, você vê que parece a mentalidade do século XXI, onde a gente vive em função de méritos. Não é verdade? Quem trabalha muito bem é promovido, quem não trabalha tão bem fica na média, quem trabalha mal é demitido. Meritocracia. O pessoal pensa que no reino de Deus, e aquele jovem pensava que no reino de Deus é assim também. E aí ele chega e fala, Jesus, o que eu farei de bom? Jesus olha para ele, e na resposta agora vocês vão entender. Por que você me pergunta sobre o que é bom? O que é bom fazer? Por que você me pergunta sobre o que fazer de bom? Você não sabe que existe só um bom? Bom só existe um. Quem? Deus, Jesus. Só Ele é bom. Praticamente encerraria aí a nossa mensagem, porque você não precisa fazer coisas boas, você precisa o Ser Supremo que é bom habitando dentro de você. Clareia mais o texto agora? Aí ele diz assim, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Você quer entrar na vida? Obedeça os mandamentos. A próxima pergunta do jovem, eu imagino, né? Eu fico imaginando a cena, Jesus e o jovem, sabe? A próxima pergunta do jovem, eu acho que Jesus pegou e fez assim, ó. Deu com a mão na testa e... Ele perguntou, quais? Cara chato, quais mandamentos? Ele sabia. Aí Jesus falou, tá bom. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Ou todo judeu sabia isso. Não honra o teu pai e a tua mãe, amará o teu próximo como a ti mesmo.
Aí então, enquanto Jesus falava, provavelmente, o jovem pegou o seu iPad, ele tinha lá um checklist. Não matarás, o jovem. Não adulterarás. Checava. Não darás falso testemunho. Ticava. Não. Aí o jovem olhou para Jesus e falou: ué, tudo isso eu já tenho feito. Olha a pergunta, dá vontade de pegar. Se eu fosse Jesus, eu tinha dado uns tapas na cara desse moço. Estou nervoso hoje, ele. O que me falta ainda? Jesus tinha falado já para ele: o que te falta não é fazer o que é bom, o que te falta é você ter o bom. Não foi? Ele falou, então Jesus falou: bom, tá bom. Já que você quer ser perfeito, Jesus não falou que ele ia ser perfeito fazendo isso. Mas ele sabia o que ia acontecer. Ele falou: tá bom, já que você quer ser perfeito, vai então, vende os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Jesus olhou para ele e falou, olhou o coração dele, também não precisava nem olhar o coração para saber como era. O jovem deve ter chegado numa BMW 0 quilômetro, com as túnicas do último shopping da moda ali da Palestina, chegado todo bonitão, demonstrando que tinha muita riqueza. A hora que o jovem ouviu aquilo, ele disse assim: estou fora. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Pessoal, aquele jovem perguntou: o que me falta ainda? Jesus falou para ele: talvez deve te faltar uma coisa ainda. Falta você ter o Senhor como centro do seu universo, e não as suas riquezas. E não julguem o jovem rico, porque todos nós, vocês e eu, temos nossos tesouros que muitas vezes são prioridades. Todos nós somos jovens ricos. O caso dele era dinheiro. Mas qual é a sua prioridade que tantas vezes deixa Jesus em segundo plano? Mas antes que você pense sobre isso, antes que você responda sobre isso, porque talvez te falte uma coisa, como para mim, deixa eu perguntar para iniciar uma coisa. Vocês têm ouvido falar sobre obras da fé? Não têm ouvido falar nesse episódio? Muitos aqui estão participando desde o início dessa série? Você tem participado, minha irmã? Qual o seu nome? Tatiana? Tatiana, me diga assim, de tudo que você ouviu aqui, uma obra da fé, por exemplo, que você... Qualquer coisa, uma coisa simples que acontece por meio da fé, que você já ouviu falar que acontece. Uma coisa mais prática, assim, uma coisa que acontece porque você tem fé. Por exemplo, uma cura. Quando a gente pensa em obras da fé, a gente sempre pensa em algo prático, né? Uma cura. E é verdade, Tatiana, né? É verdade, Tatiana. Por quê? Porque sabe o que acontece com relação à fé e às obras da fé? Esquece o jovem rico um pouco. Tem uma palavra que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele tomou sobre si as nossas dores, ele levou, certamente, nós o considerávamos castigado por Deus, afligido por Deus, Jesus. No entanto, ele tomou sobre si, ele foi transpassado
pelas nossas transgressões, foi esmagado por causa do nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por essas suas feridas nós fomos sarados. Isaías 53, 4. Quantos creem nessa promessa? Se você tem uma enfermidade, você sabe que lá na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, essa enfermidade foi levada na cruz. Tatiana, parabéns, essa é uma obra da fé. Você, meu irmão, que falou que vem desde o início também, seu nome é? Everton. Everton. Me dê uma outra obra da fé que acontece. Provisão financeira. Perfeito. Provisão financeira. Tem palavra para isso? Tem. Promessa de Deus. Filipenses 4,19. Certamente, em glória em Cristo Jesus, Filipenses 4,19, Ele proverá todas as necessidades nossas em glória, em Cristo. Ele proverá todas. Você crê nessa palavra, Filipenses 4,19? Sabia, tem Salmos também, 58,3, eu acho que diz, eu tenho prazer na riqueza do meu justo. 35:27. 35:27. Salmo 35:27. Já está na projeção? Não. 35:27. Cante de júbilo e se alegre os que têm prazer na minha retidão e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Quantos creem que Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos, dos seus servos? Você crê nessa palavra? Então não esquece mais que nem eu esqueci, tá? Salmo 35:27. Guarda aí. Toda vez que você passar por dificuldade financeira, Everton, você fala assim: calma, Everton. Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos, dos seus filhos, né? Na graça somos filhos de Deus por adoção. Diz aonde? Salmo 35:27. Eu creio nisso, espera que vai se cumprir. É uma obra da fé. Quer arriscar outra, Everton? Manda outra situação aí que pode ter. Família, quem espera uma obra da fé na família? Quer uma palavra, meu irmão? Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Descansa. Está vendo que existem obras da fé, coisas que acontecem porque nós cremos na palavra de Deus e elas vão acontecendo, certo? Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quem vive, por exemplo, situação que precisava, quando falo em obra da fé, vocês estão percebendo que também é um milagre, né? É um milagre. Além de ser coisas que a gente faz em função dos outros pela nossa fé. Você tem fé? Mostra as tuas obras. Tiago, né? Se você tem fé, mostra as tuas obras. Pelas minhas obras eu mostrarei a minha fé. Então, o que a gente faz por meio da nossa fé em função dos outros, lembra quando a gente falou naquele dia aqui que uma das formas de mostrar as obras da fé nossa é trazer alimentos para o pessoal que está carente de alimentação, que vai ser distribuído para eles. Hoje com a chuva está vaziozinho, lá tem meia dúzia de saquinho, mas Deus vai multiplicar. Tá? Mas, quantas vezes aqui a gente está vivendo situações, por exemplo, que estão embaraçadas, documentação. Tem alguém que tem documento embaraçado, que está pendente de alguma coisa que não está resolvendo? Está vivendo situação embaraçada em relacionamentos, que está vivendo problema, coisas que estão embaraçadas. Segundo Samuel 22:33 diz assim: Ele é meu Deus, é minha fortaleza, Ele perfeitamente
desembaraça o meu caminho. De vez em quando tem umas coisas que estão embaraçadas, eu lembro muito desse texto aí, 2 Samuel 2:2, 3:3. Meu Deus, minha fortaleza, Ele perfeitamente... E assim a gente vai vivendo pela fé e vamos produzindo as obras da fé. A gente vai confessando a palavra de Deus. E quando a gente confessa a palavra de Deus, as coisas vão acontecendo. Você pega o texto da confessar a palavra de Deus, é o seguinte, você olha o texto aqui e fala, Ele desembaraça o meu caminho. Eu acredito, Senhor, essa palavra é minha. Sai da Bíblia e entra na minha vida essa palavra. E aí você crê que essas coisas vão acontecer. Agora, e quando não acontece? Tatiana, e quando você pede a cura e não acontece? Eu sei quando você pede a provisão e Deus parece que demora. E quando o teu embaraço persiste? Será que Deus está de férias nesse momento? Sabe o que acontece, pessoal? A fé produz muitas coisas, e essas coisas são importantes porque por meio delas a gente testemunha de quão grande é o Senhor. Porém, não necessariamente é o foco de Deus. Aliás, é um problema sério, porque muitas vezes a gente ouve na TV, em pastores que estão falando na TV ou em outros locais, dizendo que vem para Jesus e você vai ter sempre tudo de bom, vai ser curado, vai ter bens, vai prosperar. Não. Não é mesmo. Não é fast food, não é iBênção. Tem o iFood, tem o iBênção, daí você pede, aí vem o anjo motoqueiro, né? Trazendo lá na moto, trazendo no aplica, né? Tem um aplicativo, iBênção, e daí vem o anjo motoqueiro trazendo o teu pedido. Não é assim. Não é desse jeito. Sabe por quê? Essas coisas acontecem realmente. Everton, essas coisas acontecem realmente. Por quê? Porque Deus tem um propósito para a nossa vida. Nós somos testemunhas dele aqui nesse planeta. A gente veio para abençoar e a gente precisa de provisão. Por isso Deus abençoa com o trabalho. A gente precisa de saúde, por isso Deus abençoa com saúde. A gente precisa ficar desembaraçado para focar no reino de Deus e por isso Deus desembaraça. Mas não é um foco em si mesmo. Não é um foco em si mesmo. E muitas vezes você sabe que Deus nem cumpre em todos, porque tem pessoas que quando são abençoadas, Deus sabe que se ele for abençoado, ele vai deixar a comunhão com ele e não vai ter prioridades mais com Deus. E essas coisas são passageiras. São passageiras. O maior projeto de Deus para a nossa vida não são as coisas passageiras. O maior projeto de Deus na nossa vida é a nossa salvação. O maior projeto de Deus na nossa vida é que nós façamos parte do reino de Deus, que é exatamente a pergunta do jovem rico: que farei eu para herdar o reino de Deus, para fazer herdar a vida eterna? O que eu farei? Você não vai fazer nada, porque Deus dá isso gratuitamente para você quando você aceita Jesus. Esse é o principal projeto. Uma vez que você está dentro do projeto de Deus, que é filho de Deus, que recebeu a Jesus como seu Salvador, você vai ter tudo o que você precisa. Pode ser que uns tenham mais, outros tenham menos. Deus sempre tem o propósito de abençoar os que estão ao redor. Mas tenho certeza uma coisa. Dizia Moisés: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado,
nem a sua descendência mendigar o pão. Isso não vai acontecer. Jesus disse, por que você se inquieta com a vida? O que é a vida além de comer, beber e vestir? Se Deus faz isso com os pássaros, não vai fazer com a gente? Então, meus irmãos, preste atenção. Essas coisas são passageiras. Tatiane, a pessoa é curada. Não é uma bênção, um milagre? A gente não aplaude, não fica feliz? Porque viu a obra de Deus? Só que ela vai morrer um dia. E por incrível que pareça, eu já vi gente, Júlio, que foi curado por Deus e quando faleceu, os filhos ficaram revoltados com Deus muito tempo depois. Meu Deus, será que queria que ficasse eterno? Não, nós vamos morrer um dia. É uma bênção. Sabe por que Deus cura a tua saúde? Para você trabalhar mais, para você estar centrado em Deus, para você ter força, ânimo para vir aqui, para sair daqui cheio de palavra e abençoar outras vidas. É para isso que Deus nos sustenta. Financeiro, sabe? Deus não é plano de aposentadoria. O amor a dinheiro é a raiz de todos os males, diz a palavra. Muitos se desviam nesse foco. Tendo o que comer, o que beber, estejais contentes. Lógico que se vier mais, amém. Mas entenda o que é passageiro e o que é definitivo, sabe? Você conhece aquela parábola do rico insensato? Diz que teve um cara que era muito rico e a terra dele produziu muita lavoura, deu muita plantação. E aí, ele pensou consigo mesmo, o que eu vou fazer agora que eu nem tenho onde armazenar essa colheita? Eu nem tenho onde armazenar essa colheita. O coração dele poderia ter muito bem se disposto a armazenar o máximo que ele podia ter facilitado a vida das pessoas vendendo mais em conta, podia ter feito tantas coisas, mas o que ele fez? Já sei. Vou derrubar os meus celeiros e vou construir outros maiores. Celeiros enormes, e ali guardarei toda a minha safra e os meus bens, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens agora, descansa, come, beba e alegra-se. Contudo, Deus disse, insensato, essa noite mesmo sua vida lhe será exigida. Você não vai passar dessa noite. Tolice de crer nas riquezas. Que tolice de crer nos bens. Por isso, eu gosto da música dos Titãs, do grupo de rock, que não é do grupo Titã, é um outro grupo aí que fala, é bom sempre saber quem é dono de quem. Se é o dinheiro que é dono de você ou se você que é o dono do dinheiro. Você usa o dinheiro ou o dinheiro que te usa e te escraviza? Skank. Está informado em rock, hein, irmão? Então, é assim que acontecem as coisas. A riqueza, quem guarda a riqueza para si mesmo, não é rico para com Deus. De que adianta ganhar tudo e perder a alma? Essas coisas são passageiras. Desembaraço, a gente resolve um, aparece outro. Aquele jovem, ele fazia tudo bom, mas ele não tinha o bom. Você vai focar no que, meu irmão, a sua vida? As obras da sua fé. Você vai focar em fazer coisas boas? Ou você vai focar em ter aquele que é bom dentro do seu coração, que é Jesus? Essa é a maior riqueza que um homem pode ter. Quando você mede o sucesso de alguém, se for um empreendedor, você vai medir por quê? Você vai medir pelo quanto ele tem, vai na Forbes lá, a revista dos ricos, e vê quanto que ele tem de bens. Ah, esse cara é bom. Se for um médico, vê quantos clientes ele tem na clientela dele. Se for um advogado, quantos clientes ele tem na sua carteira de clientes.
Se for um desportista, quantos troféus tem? Se for alguém que investiu na saúde, que teve bons resultados, você vai ver pela qualidade de vida dele. Mas e se for alguém que focou na vida eterna e que focou em Jesus? Sabe o que você vai ter, meu irmão? Como é que vai se medir? Você vai ter duas coisas no coração que ninguém consegue com dinheiro, ninguém consegue com saúde, ninguém consegue com troféu, ninguém consegue com nenhuma outra coisa. Você vai ter no seu coração paz e amor de sobra. Paz e amor. Só Cristo dá a paz que o mundo não pode dar. Só quem tem Jesus tem paz. Isso não falha. Se for curado, você vai morrer de novo, mas enquanto você viver, você tiver Jesus, você vai ter paz no seu coração. E você sabe que você saiu do alvo quando você perde essa paz. Então nós temos que o sucesso se mede no reino de Deus pela facilidade de se despojar das demais coisas e adquirir Jesus. Sabe como é que é comparado? Jesus falou na parábola do reino de Deus. Como é que se mede a importância de Jesus? Diz que um homem, ele viu que um terreno tinha um tesouro, e ele falou, nossa, ele acho que estava andando, tropeçou no negócio, né, que nem naqueles filmes, viu, tinha uma pontinha de alguma coisa de ferro lá, desenterrou tudo, tinha um tesouro precioso lá. O que ele fez? Ele foi, vendeu tudo que tinha e adquiriu aquele tesouro, aquele terreno. E aí o tesouro era dele. Jesus é o tesouro da nossa vida. Quando você encontra Jesus, as outras coisas você vai ter, você vai usá-las. Mas o foco da sua vida vai ser o tesouro que é Jesus. Você pode ter um carro fantástico, mas o foco da sua vida vai ser Jesus. Você pode ter um emprego master, mas você não vai gastar o tempo que você tem com Jesus com o emprego. Você vai gastar no seu tempo com Jesus. A qualidade, a intimidade. Sabe? Jesus, enche meu coração da tua presença. Esse é o foco da nossa existência. O reino dos céus é semelhante ao homem que era um negociador de pérolas de Jesus. E aí ele encontrou uma pérola enorme, ele ficou quietinho, foi, vendeu tudo que tinha para comprar aquela pérola, porque ia ser o ponto máximo do seu negócio. É assim o reino de Deus, é assim Jesus na sua vida. Você vai e se despoja do que você tem. Isso é importante. Eu já contei para vocês da reunião do grupo que tinha em casa, lembra? Talvez, não sei se todos estavam aqui, mas tinha uma reunião grande, tinha umas 60 pessoas no salão, e aí uma pessoa pegou e deu testemunho de que estava vivendo um momento difícil, desempregado, pegando cesta básica aqui na comunidade, mas ele estava com tanta paz, tão feliz, porque essa situação fez com que ele e a esposa tivessem uma proximidade, uma amizade tão grande, e orassem juntos e concentrassem tanto foco em Jesus, que ele estava vivendo o melhor momento da vida dele. Aí ele senta no outro lado, levanta um rico comerciante de alho, riquíssimo, que era visitante naquela noite. Ele disse assim, posso falar uma coisa? Eu não tenho falta de nada, eu sou muito rico, estou muito bem, sou o maior vendedor de alho do estado de São Paulo, vendia para as redes de mercado, mas eu daria tudo para ter essa paz que esse moço falou que tem. Você fala, e o jovem rico, Jesus falou, tá bom, você quer? Você quer pegar e ter um lugar na vida eterna, no reino de Deus? Se despoja de tudo que você tem. E compra o tesouro, entendeu o porquê da parábola?
Parábola não, desculpa, da história. Parábola é algo que é criado, né, para guardar uma ideia. Isso aí foi verdadeiro. Ele falou assim, você quer então, se você achou que eu, Jesus, sou o caminho, você quer me seguir, então vai, vende tudo que você tem e compre a mim. O que me falta então? Vai e vende, se despoja. E cada um tem seu tesouro, sabe? Tem um que o tesouro é o vício. Tem um que o tesouro é relacionamentos ilícitos. Se despojar dos relacionamentos ilícitos. Se despojar das amizades perversas. Se despojar da ganância. Se despojar de ostentação. Se despojar do desejo ardente da carne. Olha, pessoal, a internet está pegando, hein? Desejo ardente da carne. Começa na internet com vídeos pornográficos e depois acaba, muitas vezes, nessa coisa horrorosa que é a pedofilia. É um crescente, é um abismo puxando outro abismo. Tomar cuidado com o desejo ardente da carne, o desejo ardente dos olhos. Cuidado com a imoralidade. Sexo nunca foi tão fácil em toda a história da humanidade como no século XXI. E não pensa que você é o bambambam, não. Você está sendo laçado pelo inferno. Se você entra nessa, você está sendo lançado pelo inferno. Suas opções as mais variadas. Considere e veja se não é o caso de vender e despojar disso para ter Jesus, para ter plenitude. Moisés, quando ele teve experiência com Jesus, diz em Hebreus, ele desistiu de ser filho da filha do faraó, de ser neto do faraó, abriu mão de toda a riqueza para ter Deus no seu coração. E veja o que aconteceu, como Deus o abençoou. Foi o único homem que pediu, né? Ele viu passar a glória de Deus, mas Deus visitava ele face a face. Só que no meio da nuvem, lá no alto do monte, não conseguia ver a face de Deus, obviamente. Mas veja a grandiosidade de onde ele chegou, sabe? Veja aqueles homens, os pescadores. Jesus estava pregando no mar, subiu num barquinho, os pescadores lavavam as redes. Aqueles homens pegaram, estavam ali e falaram assim, estavam ouvindo, né? Só Jesus falando para a multidão. Aí chegou uma hora que Jesus falou, ei, vocês estão lavando a rede, já pararam? Não pegaram? Não pegamos nada, então vai. Volta na água e joga a rede. Aí eles falaram, olha, Jesus, nós já fizemos isso tudo, a gente é especialista, é profissional. Não vai, o mar não está para peixe. Vai lá e joga a rede. Eles jogaram a rede, puxaram. Pedro pegou e foi desleixado, falou, vou sozinho para jogar a rede, para não pegar nada, eu nem preciso de ajuda. O barco quase virava, precisou ir o pessoal socorrer ele. E aí ele puxou aquela rede cheia, mas tão cheia. O sonho de todo pescador ia render uma grana violenta. Jesus olha para ele e fala, vem comigo. Eu vou fazer de vocês, não pescador de peixe, eu vou fazer de você pescadores de homens. Ganhar vidas. Na hora eles deixaram os barcos, as redes, entregaram tudo e seguiram a Jesus. Percebe o que Deus quer da gente? Ele não quer um jovem rico, pretensioso, que quer saber onde o dinheiro dele pode ganhar a salvação. Ele quer pessoas que deixem suas redes, que deixem o palácio do faraó, que deixem os seus bens, que use os seus bens, hein? Que use. Porque nada mais justo do que usar o fruto do seu trabalho. Aproveite.
Tá? Tem gente que só guarda, não, aproveite, viva bem também, vai passear um pouco. Sabe, as melhores coisas são tão baratas, um dia de sol, uma chuva de verão, tomar um café sentado ali no shopping, sabe? Você usa do teu trabalho. Mas sabe o que Deus quer? Por favor, o grupo do louvor, pessoal. Sabe o que Deus quer? O maior desafio é a gente deixar o nosso ego, é deixar os nossos desejos ardentes da carne, dos olhos, da ostentação. Para de perder, ostentação, meus irmãos, para de perder tempo para o vizinho ver o que você tem. Usa os teus bens para alegrar, para sair com a família, para passear, para se alegrar com os filhos, sair com a namorada. Vocês entenderam? Foi claro para vocês? É complicado o Evangelho? Não é o que eu vou fazer. A gente pode fazer alguma coisa? É só uma coisa, Senhor. Tem um cântico que falava assim, eu achava muito legal aqui, a gente não canta faz muito tempo, é da época, acho que mais do Odemar, sabe? Te quero mais que os dons. Imagina, todo mundo que é pentecostal quer dons, não quer dom de falar em línguas, dom de profetizar, impor as mãos sobre os enfermos e curar. Mais do que isso é passageiro, pessoal. Isso é passageiro. Quando você morrer, os dons não vão com você. Não é, Alexandre? Você precisa falar, eu quero, Senhor Jesus, mais do que os dons, mais do que o meu trabalho, mais do que tudo, mais do que a minha família. Eu tenho dificuldade, quando a minha família viaja, eu fico borocochô. Conhece borocochô, né? Eu fico borocochô. Mas eu não consigo imaginar um minuto sem Jesus na minha vida. Com a minha filha, com a família, meus filhos, eu suporto, depois vou, encontro, abraço, e a gente se encontra e acabou. Mas eu não imagino, Júlio, um minuto sem Jesus. Vai, vende tudo que tem. Despoja do que você julga importante. Fala assim, Senhor, eu quero 100% Jesus no meu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Buscai o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas, demais coisas, comida, bebida, provisão, tudo isso, saúde, vai ser acrescentado. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não tema, não tema. Eis que estou convosco todos os dias. Jesus disse ao deixar esse planeta físico, até a consumação dos séculos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei eu. Você tem tudo, meu irmão, você é muito rico. É só abrir a tua mente para entender esse universo maravilhoso e essas promessas de Deus. Vamos repetir aquela oração do início? Repita comigo, Pai amado, eu quero me despojar de tudo que eu achava importante. Quero continuar a usar essas coisas, mas eu quero que a principal obra da fé na minha vida seja a tua presença no meu coração. Amém.